Como que é essa realidade hoje, em contornos gerais, para quem é leigo, para quem não sabe nada de como está a situação? Sim, basicamente, a adoção hoje no Brasil, ela é coordenada pelo Poder Judiciário, pelas varas da infância, onde há vara da infância, ou pela vara comum, onde não tem vara da infância, né? Então, o pretendente, ou o casal, ou a pessoa solteira, deve ir até o fórum, se habilitar. Deve chegar lá e dizer, olha, eu quero adotar uma criança, ou um adolescente, enfim. Perfeito. Se apresenta. Então, ela vai apresentar uma série de documentos, vai se apresentar à equipe técnica, ela vai ser entrevistada, vai passar por um processo, até ser habilitada. A habilitação já é feita com um perfil do adotante. Então, o casal ou a pessoa deve eleger o perfil que ela suporta adotar. Isso é uma questão que pode constranger algumas pessoas que se apresentam, porque perguntam para a pessoa, você está disposta a adotar uma pessoa até de que idade? E geralmente a pessoa quer uma criança mais nova, porque ela quer ter a chance de influenciar mais aquela pessoa, aquela criança, O né? que é um erro, né? Então, quanto mais Assim. nova, mais a pessoa está aberta a ser influenciada, entre aspas, né? Sim, sim. Então, o perfil básico de quase todo mundo é a criança até 5, 6, 8 anos, né? Há muito incentivo para que os casais se abram para a idade maior, mas a realidade é essa. Pessoas querem uma criança mais novinha. Então, e a pergunta também que surge é, você está disposto a assumir uma criança com uma doença rara, uma deficiência? Isso pega muito a gente, né? Essa questão de uma criança branca, normalmente, em vez de uma criança negra, tem também? Sim, Você também, percebe? sim. As varas também permitem que você escolha. Porque, veja, a equipe técnica, ela joga muito limpo. As psicólogas e a social, elas não querem que haja um novo abandono. Então, elas jogam com o mundo real. Então, elas não podem forçar o pretendente a aceitar uma criança que ele não vai lidar bem, entendeu? Então, assim... É o ideal, não mundo é, real. mas é o real. É o mundo real, entendeu? Então, tem esse perfil, você se habilita para adoção num certo perfil de criança. Por isso que não tem uma fila única. A fila surge quando surge a criança. Surgiu uma criança de 7 anos, negra, sem doenças. Quem são aqueles que estão na fila com esse perfil? Aí se forma a fila. O mais antigo na fila é apresentado a essa criança, quer dizer, ele é chamado no fórum, a equipe técnica conta a história da criança para esse casal ou para esse pretendente, e aí a avaliação, se ele quer seguir adiante. Então ele fica sabendo qual foi a história, em linhas gerais, né? Nem todos os detalhes. Em linhas gerais, qual é a história da criança ou do jovem, se ela tem doença, se não tem doença, em que abrigo está, e até mostra uma fotinho, às vezes, da criança ou do jovem, né? Então, esse casal, ou a pessoa, decide se quer conhecer pessoalmente a criança. Se decidir conhecer, se topar conhecer, alguns dias depois, ela é levada, então, a um abrigo, e há o primeiro encontro ali, entre o pretendente e a criança ou o jovem, né? E aí, a partir desse encontro, a todo momento, vou dizer casal, mas também pode ser solteiro, né? O casal, então, tem que decidir se vai seguir adiante. Então fica ali, depende muito do caso, mas geralmente são 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, convivendo com a criança no abrigo, ou jovem, né? Quer dizer, ela visita uma vez por semana, depois passa dia sim, dia não, visitando. Aí de repente vai levar para um shopping, para uma pracinha para brincar. Aos poucos se aproxima, né? Vai criando aquele vínculo, a princípio não é a paternidade ainda, até que se decide que a criança pode passar uma noite, por exemplo, na casa da pessoa, entendeu? Aí passa uma noite, volta para o abrigo. É muito devagar esse processo. Devagar sim, porque tem que ser devagar mesmo, né? Aos poucos, né? Delicado, né? Até que ao fim das semanas ou dos meses, a pessoa então é chamada ao fórum e o juiz ou a juíza então ratifica a adoção e se torna oficialmente filho, né? Agora, o processo pode demorar? Por quê? Você perguntou até sobre a diferença entre números de pessoas que querem adotar e de crianças, né? O último número que eu vi são cerca de 40 mil 40 mil alguma coisinha. pessoas dispostas a adotar, habilitadas, e cerca de 5 mil crianças prontas para ser adotadas. 5 mil contra 40 mil? Pois é um número impressionante, né? Só que o perfil não bate, entendeu? A maioria das pessoas são jovens, são adolescentes já com mais de 13, 14, 15 anos. E as pessoas não E os querem. pretendentes focam mais nas crianças mais jovens.